Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso a gente poder estar de volta aqui ao Allan Kardec, agradecendo desde já o convite para esse novo encontro, né? A gente está sempre se encontrando e agradecendo imensamente a oportunidade da gente hoje parar para refletir e conversar sobre um tema muito importante. E antes eu gostaria de fazer uma prece. Acho que é importante a gente aliviar um pouco da correria do nosso dia a dia, né? Todos nós temos aí os nossos desafios, as nossas dificuldades. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Queria que vocês se sentassem bem confortavelmente na cadeira, de preferência, se puder, deixa a bolsa de lado, o mais confortável que você puder. Se não puder, coloque as mãos por cima da bolsa, de forma que fique bem relaxado. Gostaria que vocês, inicialmente, mentalizassem, nesse momento, uma luz que desce do teto, nesse momento, sobre a cabeça de cada um. Um raio de luz que vai tocar no seu coronário, como uma espécie de carinho, de boas-vindas que a espiritualidade da casa está dando nesse momento a cada um de nós. E que essa energia, ao tocar o nosso coronário, ela nos dá uma sensação suave, meio geladinha, e que ela começa a se espalhar por toda a nossa cabeça, nosso cérebro, olhos, nariz, boca, nosso chakra frontal, que fica entre as sobrancelhas. A gente sente que essa luz, ela toca nesse chakra, e aquela pressão de angústia, de preocupação, que a gente alimentou durante o dia, que chegou aqui no centro com ela, que nesse momento a gente sinta como se essa luz empurrasse esse chakra para fora, e a gente sentisse como se uma nuvenzinha escura estivesse saindo por ele, como se toda a nossa preocupação estivesse se esvaindo, limpando. E essa luz continua descendo, vai agora até o nosso pescoço, à altura do nosso chakra laríngeo, o chakra que regula a nossa autoestima, a nossa coragem para enfrentar os desafios da vida, para quem está se sentindo desestimulado, quem está se sentindo desesperançado, que nesse momento possa sentir esse seu chakra limpando, e ele assumindo a cor dele, que é a cor azul claro. E essa luz continua descendo pelos nossos braços, nossa laringe, a faringe, vai descendo agora nosso sistema nervoso pelas costas, no meio da nossa coluna, nossas vértebras. Vai descendo pelo nosso esôfago até o nosso estômago. E a gente agora sente, quando ele bate no estômago, uma sensação muito fria. Aí ele se transforma numa luz verde, fazendo uma limpeza nesse chakra. E o verde também passa pelo nosso cardíaco. Nosso chakra cardíaco sendo nesse momento trabalhado, desobstruído das nossas angústias, das nossas tristezas, nossas dores. O nosso chakra gástrico também sendo limpo, os pulmões, vesícula, fígado, estômago, os rins, pâncreas, todos os nossos órgãos, vasos, veias, artérias, todos nesse momento sendo iluminados, os nossos músculos, tecidos, os pelos do nosso corpo, todos eles ficando brilhosos, luminosos. A luz desce para o nosso baixo ventre, chegando aos nossos órgãos genitais, ovários, úteros, trompas, bexiga, intestinos delgado e grosso, ureter. E ela vai descendo agora pelas nossas pernas. A gente imagina também as nossas mãos iluminadas
E à medida que essa luz desce pela nossa perna, no meio do nosso pé, toda essa energia negativa que estava no nosso corpo vai sendo levada para o chão. Vai sendo drenada pela terra, vai sendo levada para fora do nosso corpo. E nesse momento, a gente sente uma imensa gratidão a Deus por essa ajuda, por esse carinho. Mestre Jesus, amigo querido, agradecidos estamos por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por este momento de aqui nos encontrarmos, nos harmonizarmos, entrarmos em sintonia contigo e com todos os irmãos do plano maior. Que a partir desse momento, Senhor, possamos estar abertos, receptivos, atentos às tuas orientações e às tuas palavras. E que esses próximos minutos possam, de alguma forma, fazer a diferença nas nossas vidas. Com a tua permissão, mestre e amigo querido, com a permissão dos irmãos que fazem parte desta casa, damos por iniciado o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Devagarinho vamos abrindo os olhos, com calma, mexendo as mãos. Quem quiser dar uma mexidinha no pescoço, nos ombros. Boa noite. Pronto. Agora que estamos mais relaxados, mais harmonizados, vamos começar o nosso trabalho, vamos começar o nosso bate-papo. E hoje me deram uma missão bem espinhosa. Me deram um assunto bem cabuloso para a gente falar aqui hoje. Mas a gente vai fazer o possível. E é bom, eu quero já deixar muito claro que tudo que a gente vai trazer aqui, obviamente, não é nosso, vem do que a gente encontra em livros que fazem parte da nossa doutrina, também em livros que não fazem parte do Espiritismo, e que, independente de qualquer coisa, o nosso objetivo aqui hoje vai ser, acima de tudo, nos despertar. Fazer, de alguma forma, promover um despertamento em nós, principalmente nesse momento de mundo em que nós estamos vivendo, onde nós estamos literalmente vivendo no automático. Onde as coisas estão acontecendo e a gente só para pensar nas coisas, principalmente nas coisas que se relacionam com a nossa vida, quando o calo aperta, quando a doença chega, quando a perda acontece, quando alguma dificuldade bate à nossa porta e a gente se vê obrigado, naquele momento, a fazer algum tipo de reflexão. E é importante também, antes da gente adentrar ao assunto, que diremos daqui a pouco qual é, a gente lembrar, mais uma vez, o momento de mundo em que estamos inseridos. Nós estamos vivendo um momento completamente peculiar do planeta Terra. Nós estamos passando por um momento de transição. Para os nossos irmãos religiosos de outras denominações, é Apocalipse. Para nós, que fazemos parte da doutrina espírita, chamamos isso de transição planetária. Transição significa você mudar de faixa, significa você mudar de um estado para outro. Todos nós passamos por várias transições em nossa vida. A gente nasce de bebê, passa para a infância, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, da adulta para a terceira idade, da terceira idade a gente vai lá para o túmulo e volta lá para o outro lado para começar tudo de novo. Então, a gente está sempre em transição, nós estamos sempre passando por momentos de mudanças, por momentos de mexidas na nossa vida, mas o mais importante que a gente precisa entender desse momento agora, que nós estamos de planeta, é que, literalmente, os tempos são chegados. Isso está lá na Gênesis, capítulo 18. É o único capítulo que eu sei decorado. E eu acho que o capítulo 17 ou 19, não sei. E o capítulo 18 da Gênesis está lá. Os tempos são chegados. Ele está falando exatamente sobre transição planetária. Quem nunca leu, eu aconselho a ler. Então, vão lá dar uma olhadinha para vocês saberem mais especificamente o que eu estou falando. Mas, em breves palavras, significa dizer que tudo aquilo que a gente não fez até hoje vai ter que fazer agora. Toda aquela mudança que a gente não fez ao longo dos nossos 3, 4 mil anos de existência, a gente vai ter que fazer agora. E essa mudança
poderá ser tão mais tranquila quanto mais conscientes e mais dispostos e disponíveis nós estivermos para vivenciá-la. Quanto mais resistência nós oferecermos, mais difíceis as coisas ficarão. Alexandra, por que isso? Porque nós não podemos mais continuar com os mesmos padrões mentais, emocionais, atitudinais. Nós não podemos. A faixa de energia para a qual o planeta Terra está se transferindo não comporta mais determinados tipos de padrões e vibrações. E esses padrões e vibrações somos nós que geramos e emitimos, através do nosso espírito, do nosso pensar, do nosso agir. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, para a gente entender e olhar com outros olhos tudo o que está acontecendo no nosso entorno. A começar por um tema chamado depressão. Então, que é o tema da nossa noite de hoje. Se nós formos olhar nos últimos anos, a depressão está sendo considerada como o mal do século XXI. Tem motivo? Tem. Tem motivo, porque todos nós que somos espíritos recalcitrantes, somos espíritos ainda endurecidos, podemos nos achar muito fofo, porque fazemos uma campanha da caridade, porque damos um enxoval para gestantes, mas, no fundo, nós ainda somos espíritos muito endurecidos. Nós ainda somos espíritos muito egóicos. Nós ainda pensamos muito mais no nosso umbigo do que no outro. Isso é um fato. Então, por mais que a gente queira, desculpem, talvez até o termo ser um pouco forte, mas por mais que a gente queira mascarar isso com atitudes para fora, os nossos pensamentos, as nossas vibrações e, principalmente, as nossas intenções por trás de tudo que a gente faz, fala muito mais alto. Então, se nas nossas atitudes agimos de um jeito, na nossa mente, a intenção que está por trás daquilo, nos denuncia, nos entrega. Para quem? Para a própria energia do universo. E aí, todo esse processo de mudança, ele mexe. E vai mexer muito com o nosso interior. Vai mexer muito com o nosso interno. Então, tudo aquilo, volto a dizer, que a gente não quis olhar até hoje, nós começamos a ser obrigados a ter que nos defrontar com o nosso eu. Com aquilo que está dentro da gente, com aquilo que está mais obscuro, aquilo que Jung chamou da sombra. Que a sombra não possui apenas os nossos aspectos negativos. E aí é que está o grande lance. Porque na sombra também estão todas aquelas potencialidades que nós possuímos, que nós temos para desenvolver e que não fazemos. Porque não olhamos, porque não temos coragem, porque não acreditamos, porque alguém disse para a gente que a gente não era capaz. Então, quando a gente fala de sombra, nós falamos de tudo aquilo que está oculto, seja de bom ou seja de não tão bom. Essa matéria não tão boa é essa matéria que a gente vai precisar começar a trabalhar e é ela que está nos pressionando internamente e gerando em nós as depressões, os transtornos de ansiedade, as bipolaridades, as angústias. Tudo isso está vindo à tona com mais ênfase. Não é à toa que o Brasil, hoje, é o 5º país com o número de depressivos no mundo. E nós somos o líder na América Latina em transtorno de ansiedade. Que aí você coloca bipolaridade, esquizofrenia e um monte de coisa que vai estar dentro dos transtornos, dos transtornos de humor, que a gente está fazendo parte. E a depressão, ela realmente é um fato. Só que, na doutrina espírita, a gente aprende que nós somos espíritos. Nós somos, primeiramente, uma energia espiritual. O corpo é um reflexo dessa energia espiritual. Então, nós não podemos, nós que estamos estudando o espiritismo, nós que estamos dizendo que acreditamos numa vida além de um corpo, que estamos nos dizendo praticantes dessa doutrina, nós não podemos olhar a depressão apenas como um problema de neurônios, de sinapses neuronais. Porque as sinapses neuronais, elas estão problemáticas, porque o meu espírito está passando para elas uma vibração problemática. Então, não são as minhas sinapses que estão gerando em mim a depressão. Sou eu em desequilíbrio, que estou desequilibrando as sinapses neuronais e que elas vão refletir no meu corpo físico da forma como ela vai
regula a situação. O que é que a gente quer dizer com isso? Que a depressão, como bem nos colocaram como tema, é uma doença da alma. Mas que nós precisamos também tratar no âmbito físico. Porém, é isso que a gente vai convidar hoje o nosso trabalho, por isso que nós falamos que o nosso processo, a nossa proposta hoje é de um despertamento. Nós não podemos achar que apenas tomando um remédio ou tomando passe, nós vamos curar depressões. O processo é um pouco maior, é um pouco mais profundo, ele é um pouco mais abrangente. E nós fomos procurar várias obras sobre isso, mas nós resolvemos, justamente porque ele traz a visão justamente nessa perspectiva que nós queremos abordar hoje, nós vamos usar este livro, que é um livro Depressão e Autoconhecimento, como extrair preciosas lições dessa dor, que é um livro do Vanderlei Oliveira. Não é um livro psicografado, é um livro dele, como terapeuta, obviamente pautado em diversas experiências, com auxílio de vários espíritos, mas isso aqui é um trabalho dele como terapeuta também, que atua também com depressão. E aí, a gente vai navegar um pouquinho aqui pela obra, para que a gente vá entendendo um pouco esse processo. A primeira coisa, quando é que realmente existe um quadro de depressão? Porque na nossa sociedade hoje nós vivemos uma situação de extremos. Né? Primeiro, aquela coisa de que todo mundo tem que estar feliz o tempo todo. Como se a gente vivesse o tempo todo, todo mundo a sorrir. Como se a gente não tivesse os momentos que a gente quer ficar introspectivo, está ali de baixa, não necessariamente está triste, mas você não está afim de estar sorrindo. Então, está se criando, de uma certa forma, uma cultura, uma escravização de que, se eu não estou o tempo todo alegre, eu estou doente. Talvez eu esteja doente também se eu estiver o tempo todo alegre. Alguma coisa pode estar fora. Afinal de contas, nós ainda estamos no estágio de oscilação, que é muito natural. O que faz a diferença é entre eu estar numa situação introspectiva e eu estar numa situação melancólica, ou eu estar numa situação de desespero, de pessimismo. Aí, sim, são situações bem diferenciadas. A outra questão também que a gente precisa levar em consideração é que qualquer tipo de tristeza hoje é tida como depressão. E aí ninguém mais quer sentir melancolia. Ninguém quer mais sentir tristeza. E aí qualquer sintoma de uma tristeza mais profunda, tome medicamento. E estamos criando os dependentes e os paranoicos dos medicamentos, dos ansiolíticos. Porque ninguém quer mais sentir tristeza. E a tristeza é um sinal de que nós estamos precisando olhar para a gente. De que alguma coisa dentro de nós está esquecida, está abandonada e que a gente está precisando se debruçar por ela. Então, sentir tristeza é extremamente normal. É saudável em algumas situações. Então, nós estamos vivenciando essa duplicidade de situação, que ambas são extremamente danosas e prejudiciais. Então, vamos começar nosso mergulho aqui nessa obra, trazendo as colocações sobre o que será realmente depressão, né? O que é que se conceitua. A depressão é uma doença que transforma o modo de sentir, por isso mesmo está classificada no CID-10, o Código Internacional de Doenças, entre os grupos F30 e 39, que agrupam os transtornos de humor ou afetivos, incluindo vários tipos de depressão. Os dois sintomas mais mencionados entre os especialistas para designar a depressão são humor depressivo e perda do interesse. Os demais derivam destes ou guardam algum tipo de conexão entre si. Os sintomas mais comuns, a maioria dos quadros são tristeza, desânimo, apatia ou lentidão, ou, às vezes, agitação, falta de alegria, diminuição ou aumento de apetite, insônia ou aumento de sono, porque a pessoa começa a dormir mais para fugir da realidade, falta de desejo sexual, falta de energia até para as coisas mais simples, tipo tomar banho, ver televisão ou ler
um jornal. Há uma diminuição geral do nível de energia do nosso corpo. Problemas que antes eram resolvidos com facilidade se tornam tarefas pesadas e difíceis. Coisas que antes eram agradáveis se tornam sem graça. Ou seja, tudo aquilo que para a gente parecia importante começa a perder o interesse. Começa a deixar de ter valor. A gente começa a entrar num processo de apatia profunda, numa tristeza que não tem fim. Outro aspecto importante e muito presente é a ruminação mental, na qual o portador de depressão fica repetindo pensamentos. Sabe que eles não fazem sentido, mas não consegue tirá-los da cabeça. Por exemplo, conferir portas e janelas várias vezes, achar que poderia fazer mal a si mesmo ou a outras pessoas, ficar questionando o seu próprio comportamento diante de alguém, alimentar um cenário pessimista sobre a sua situação financeira, ficar pedindo desculpas várias vezes pelo mesmo erro, entre outras situações. O depressivo, ele se sente muito culpado pelas coisas que fez e também pelas coisas que ele não fez. Isso é que é danado. E daí vem a ruminação dos pensamentos. Aquilo que eu não fiz, porque eu devia ter feito isso, porque aquilo outro. O passado, ele volta sempre carregado de muita culpa e de muito remorso. Uma das formas básicas de reconhecer a doença se dá pelo fato de que esses sintomas persistem no dia a dia, chegando a incapacitar o indivíduo para o exercício das atividades diárias, incapacitação esta acompanhada de uma desproporção emocional, que é caracterizada por reações exageradas a problemas corriqueiros. De uma hora para outra, tudo passa a ter uma dimensão imensa. Um simples copo de refrigerante que o neto derruba em cima da mesa é sinal de você fazer um escândalo, né, e se descompensar completamente com aquilo sem uma explicação, sem uma necessidade lógica. Persistência, incapacitação e desproporção são os 3 pontos fundamentais aos profissionais para a formulação de um diagnóstico que pode ser conclusivo para a depressão. Vale salientar, gente, que se eu tenho uma coisa dessa aqui, não quer dizer que eu esteja com depressão. Podem ser sintomas que todos juntos caracterizem um processo depressivo, ok? Mas não necessariamente. Como se sente o depressivo diante dessa desproporção emocional? Extremamente solitário, como se somente ele tivesse os problemas que tem, abandonado porque ninguém o entende ou lhe quer bem, fazendo um enorme sacrifício para viver, sem prazer com a vida e cansado de viver. E é tão interessante quando a gente carrega isso, porque isso é uma coisa que é todo dia. É uma coisa que começa despretensiosamente, e você aparentemente nem percebe. Com o passar do tempo, com a permanência do quadro, isso vai ficando cada vez mais perceptível, principalmente o vazio. O vazio interno. Uma dor interna que você não sabe o que é, uma sensação de desestímulo, eu quero fazer uma coisa, não vou não, estou afim não. Vou, não, isso não tem graça. As coisas começam a perder a cor, o brilho. A vida da gente vai ficando monótona, a gente vai achando tudo muito chato, e daqui a pouco a gente não está mais nem aí se a gente está vivendo ou não. Se a gente não viver, inclusive, é um grande favor para a gente e para a sociedade. Então, isso são quadros perigosos, são quadros que podem, inclusive, nos levar a uma sensação profunda de não querer mais existir. Não existem 2 casos de depressões iguais. Não existem. Conquanto às similaridades dos sintomas, para cada quadro patológico haverá uma terapêutica, uma abordagem, um método que melhor se aplique com objetivos curativos. Então, se eu estou em depressão, e Wanda está em depressão, não quer dizer que a minha depressão é igual a dela.
e que o meu tratamento vai ser igual ao seu. Cada pessoa, a partir da sua necessidade, vai ter o seu atendimento específico. Receituário coletivo em assuntos de doença psíquica é uma faca de dois gumes. Relembramos que os sintomas aqui citados não podem ser classificados por ninguém como depressão, porque só quem pode formar um diagnóstico é o profissional especialista nisso, ok? Tem uma coisa que é muito interessante, lá no Livro dos Espíritos, eu esqueci, óbvio que eu esqueci o capítulo, porque eu esqueci de trazer a minha fila. Tem uma, acho que é a questão 347, que ele fala, Kardec pergunta sobre a relação do corpo com o espírito, e pergunta justamente sobre quem influencia quem. E aí o Espírito Verdade faz uma colocação muito interessante, que ele diz assim, não pode o corpo ser determinante na influência do espírito, apesar de que tem influência, sim. Mas é sempre o inverso, é sempre o espírito que influencia primeiro o corpo, para que o corpo influencie novamente o espírito. Então, se eu sofro um acidente de carro e danifico o meu corpo físico, é óbvio que eu vou danificar o meu perispírito, ok? É uma ação que vem de fora para dentro. Mas quando nós falamos em doenças psíquicas, quando nós falamos em doenças emocionais, nunca vai vir de fora para dentro. O que vem de fora são gatilhos. Gatilhos que fazem com que a coisa estoure. Mas ela já estava embutida. Ela já estava armazenada. Ela já estava construída dentro da gente, esperando apenas o gatilho certo para que ela pudesse se manifestar. Então, por isso que quando a gente fala, fulano entrou em depressão porque perdeu os pais. Ele não entrou em depressão porque perdeu os pais. A perda dos pais foi um gatilho que acionou o medo, o apego que ele tinha interno com essas pessoas, o medo de ficar só, todos os problemas que estavam internamente nele e que terminaram eclodindo como um processo depressivo. Tem um capítulo aqui que fala exatamente sobre gatilho. E ele diz o seguinte, são fatores acionadores ou agravantes da depressão e que podem, em algumas situações, ser apenas desencadeantes e não a causa real. Ocorrências e situações que são apontadas como causa da depressão, tais como perdas, tragédias, raiva, mágoa, sobrecarga e outras tantas, quase sempre são gatilhos emocionais ou disparadores da dor que vem da alma da criatura, que vem das suas necessidades como espírito. Nesses casos, portanto, a causa é mais profunda e não deve ser confundida com os seus gatilhos. Então, eu não entrei em depressão porque eu estou passando por uma situação difícil. Eu entrei em depressão porque dentro de mim não existiam as ferramentas necessárias para que eu encarasse aquela situação difícil. Eu não tenho resiliência, eu não tenho assertividade, na minha cabeça, sempre qualquer desafio é visto como um problema, é visto como um ataque à minha pessoa. Então, existem situações psíquicas por trás disso, que precisam ser investigadas, que precisam ser vistas, que precisam ser encontradas, para que eu possa resolver esse problema diante das dificuldades. Então, a gente não inverter, digamos, o gatilho com a verdadeira causa. A depressão, seja ela leve, moderada ou grave, é um aprendizado que o depressivo necessita ter diante daquilo que representa a sua dor. Vou repetir. A depressão, seja ela leve, moderada ou grave, é um aprendizado que o depressivo necessita ter diante daquilo que representa a sua dor. Esse aprendizado vai amadurecê-lo, é uma oportunidade de crescimento, algo que ele necessita descobrir e aprimorar. Não existe nada por acaso na vida, nem mesmo uma depressão, seja em que nível for a sua gravidade.
Tudo obedece a uma lei de sabedoria e equilíbrio pelo bem. Por quê? Volto a dizer aquilo que eu disse. Quando chega uma dor, é porque a gente está precisando olhar para algum lado, para algum aspecto da nossa vida. Então, quando a depressão chega para a gente, ela está dando o mesmo recado. Está na hora de você descobrir os potenciais positivos que estão escondidos em você. Está na hora de você mergulhar em você mesmo para descobrir a beleza que está dentro de você. Aquilo que está escondido e esquecido e que você não quis ver até hoje. Então, a depressão, muita gente, depois que sai de uma depressão, sai completamente diferente de um processo depressivo. Por quê? Porque consegue enxergar aquilo que estava precisando ver. E aí consegue dar um salto qualitativo na sua existência e, muitas vezes, muda completamente a sua vida. Eu conheço um rapaz que ele teve uma depressão mais ou menos por volta dos 30 anos, 33 anos de idade. Ele teve uma depressão profunda. E ele trabalhava na área de TI. Quando ele saiu da depressão, ele largou a TI e foi fazer o que ele amava, que era cinema. E hoje é uma pessoa mais realizada, é uma pessoa mais equilibrada, é uma pessoa mais satisfeita com a vida. Então, só para dar um exemplo do que isso que ele está trazendo aqui, o que é que ele está querendo dizer? Aquilo que emergir do subconsciente diante do estímulo das causas e gatilhos é algo que está na hora de ser burilado, trabalhado para ser entendido. A depressão não é um movimento isolado na estrada evolutiva do espírito. A sua proporção obedece a causas multifatoriais, que podem ser agrupadas em uma só. A necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos e descobrirmos tesouros preciosíssimos nos porões da nossa alma. O objetivo da depressão é a gente descobrir qual é o tesouro que está dentro de nós e que a gente não está conseguindo enxergar até hoje. Ah, Alexandra, mas ela dói. E como é que a gente vai enxergar alguma coisa se a gente não descer ao fundo do poço? Se a gente não descer nos momentos, na escuridão que está dentro da gente mesmo? A depressão é para isso. É para a gente olhar para o nosso lado sombrio. E lá a gente vai ver aquilo que a gente está precisando trabalhar, aquilo que ela está nos alertando, que nós estamos fazendo, e ela vai mostrar para a gente, olha, o que está guardado aqui dentro e que você está desprezando como potencialidade. Então, esse processo depressivo é um acocho, digamos assim, da vida, quando a vida quer fazer a gente acordar para Jesus. E a gente insistentemente insiste em se manter nos velhos padrões de comportamento, nos velhos padrões egóicos, orgulhosos, arrogantes, separatistas, cheios dos milindres. É muito difícil a gente ouvir. Cara, Alexandre, você quer dizer que eu estou depressiva e isso que eu sou egoísta? Infelizmente, eu estou dizendo isso. Você está dizendo que eu sou orgulhosa? Também. Arrogante? Deve ter uma pazinha lá de arrogância dentro da questão. E aí a gente vai precisar parar para se olhar. Porque tudo isso gera um cimento que até hoje sustentou a nossa existência, mas que de agora em diante ele não encaixa mais. Ele não encaixa mais na nossa vida, ele não encaixa mais no nosso momento, ele não encaixa mais no momento de planeta, ele não encaixa mais com a energia que está rolando por aí. E aí, ou eu olho e resolvo isso, ou a situação vai ficar muito, mas muito complexa. O que é que vai acontecer? Eu vou me tornar aquele dependente crônico dos medicamentos. E aí serei... É muito possível que muitos de nós passem a existência inteira com um certo pesar interno. Por quê? Porque nos diz a doutrina espírita que nós somos espíritos eternos que estamos vindo de outras oportunidades reencarnatórias. E em outras oportunidades reencarnatórias, nem sempre nós fomos santos.
nem sempre nós fomos fofos. Nem sempre nós fomos assim tão doadores para os outros. Nem nessa nós somos, imagina as outras, mas já estamos bem melhor. Só o fato da gente estar aqui hoje, já se predispondo a isso, já, é um avanço e tanto dentro da nossa história. E aí o que é que acontece? Por esse aspecto, é muito natural que todos nós, de alguma forma, de uma certa forma, somos todos depressivos crônicos. Porque todos nós vamos ter dentro de nós sentimentos de culpa, de remorso, coisas que a gente não sabe por quê, mas sente. E aí, qual é o desafio da gente estar aqui hoje? É a gente, apesar disso, encontrar alegria e prazer em estar vivo. Apesar disso, a gente encontrar os mecanismos, encontrar a forma da gente se sentir melhor com a gente, da gente se aceitar mais, da gente se perdoar, da gente conviver melhor com o outro, da gente não projetar tanto nos outros as nossas próprias sombras, porque é isso que a gente faz o tempo todo, sempre que a gente lança um julgamento, uma crítica, eu estou o tempo todo projetando no outro aquilo que eu não quero ver em mim. Então, tem um livro da Lourdes Possato, que é Em Busca da Cura Emocional. Ela é uma psicóloga. E aí ela coloca um texto bem interessante, que, a partir desse texto, a gente vai começar a adentrar no outro aspecto aqui do problema. Pessoas que se abandonaram uma vida inteira. Mulheres que abdicaram de si mesma em prol do marido, dos filhos, dos próprios pais. E, num determinado dia, quando os filhos foram embora para estudar fora ou se casaram, o marido morreu ou se separou dela, os pais morreram, ela se viu totalmente perdida, chorosa, desesperada, com um vazio interno enorme, o que chamamos de síndrome do ninho vazio. Numa crise depressiva existencial ou dentro de um quadro de síndrome do pânico. O pano de fundo emocional de um quadro como esse é o autoabandono. A pessoa nunca aprendeu realmente a colocar-se como uma prioridade. Nunca foi treinada para se olhar, considerar os seus sentimentos e, com isso, desenvolveu pontos de referência externos. E quando as referências externas deixaram de existir, sobrou o quê? Nada. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a depressão, em alguns casos, também, em alguns casos não, normalmente é um processo de autoabandono da gente com a gente mesmo. Oi, deixa eu aproveitar para beber água. Somos espíritos. Aí viemos nessa experiência encarnatória com uma missão, com uma programação. Temos programação. Nessa programação, vai que está previsto, foi programado, com a minha participação, uma grande empresa. Uhum. E eu vim me julgando preparada para superar aquele problema. Só que falhei, não consegui. Aí entro num processo depressivo. Com esse processo depressivo, os irmãozinhos obsessores se ligam e se aproveitam disso. Uhum. E aí fica cada vez mais difícil de sair do fundo do poço. Porque agora eu não estou cavando buraco sozinha. Tem quem ajude, né? Sempre tem. Tem gente me ajudando. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou sentindo necessidade de ter um enfoque mais espírita nisso que você está dizendo. Uma coisa assim de dizer, sim, eu sou espírita, eu estou sabendo isso tudo, porque teve um ponto que me chamou bastante atenção, você disse que a coisa estava dentro de mim e precisava de um motivo. Uhum. Né? Isso. Aí começou a me confundir. Porque, então todo mundo tem uma depressão enrustida? Não. Né? Porque estava dentro de mim e eu precisava de um gatilho. Aí, mas eu posso ter esse gatilho e superar o problema. Pode. E aí não entro em depressão. Então eu queria saber assim, enquanto espírito que somos, Uhum. todos espíritos, como é que a gente faz, né? Aí a gente tem que buscar não criar uma energia favorável à aproximação daqueles que vão me ajudar a levar para o buraco. Uhum. Então a gente pode se apegar a uma prece, ao evangelho no lar, ir a uma casa
Isso. tudo mais, né? Então, é isso que eu estava querendo. Dar um enfoque, mas... Eu vou chegar lá. Eu vou justamente chegar lá. É porque eu tenho que construir um raciocínio para você entender onde eu vou chegar. Porque quando a gente fala de tratamento da depressão, a gente tem dois viés. Vai ter o viés material, que vai dizer para a gente que é problemas com as sinapses, eu tenho que tomar os medicamentos, tudinho. Preciso disso? Preciso. Porque eu preciso normalizar o funcionamento do meu corpo físico que está ali embananado. Então, se o meu cérebro se embanana, fica mais difícil da coisa. Mas, e aí a gente vai para o outro lado. Então eu vou fazer um tratamento espiritual para curar a minha depressão. E aí eu vou ao centro espírita, eu vou fazer uma consulta, eu vou tomar o passe, eu vou assistir palestra, a gente vai, ali, dentro do possível, afastar os irmãozinhos oportunistas, mas, no fundo de tudo isso, tem um cerne dessa questão, que é quem? Eu posso vir para o centro espírita, passar 6 meses tomando passe, tomando fluidoterapia dirigida para a depressão, mas se internamente, na minha mente, eu não tiver uma mudança de atitude, nada disso funciona. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico si mesmo atinge a cura positiva. Por isso que eu estou dizendo que a nossa palestra hoje é uma palestra de despertamento. Porque não existe cura da depressão sem parceria do doente. E não é só o passe que vai resolver. É isso onde eu vou chegar. Vamos lá. Só para a gente ir mais um pouquinho para frente. Um fato que precisa ficar esclarecido é que a depressão é uma doença do afeto, com efeitos psíquicos, orgânicos, sociais e espirituais. Viram as 4 situações? Doença do afeto, com efeitos psíquicos, orgânicos, sociais e espirituais. Dentre as classificações, uma distinção entre depressões graves, também chamadas severas, e depressões reativas, vai nos auxiliar no melhor entendimento. Uma depressão reativa ocorre diante de episódios que causam intenso sofrimento psíquico e moral, tais como morte, separação, desemprego e quaisquer desabores que envolvem perdas ou situações dolorosas e traumáticas. Ok? Essa depressão, em alguns casos, pode evoluir e se tornar uma doença grave. Entretanto, dentro de sua descrição científica, ela tende a ser passageira e curada em alguns meses. Ora, eu sofri a perda de um ente extremamente querido, um filho, um esposo, uma mãe, seja lá, alguém que era muito chegado. É natural eu vou ficar feliz com isso? Eu vou ficar saltitante? Não. É óbvio que eu tenho que sentir tristeza. É óbvio que isso vai me deixar triste, que isso pode me deixar melancólico durante algum tempo. E aí, não sei se isso mudou, se tiver algum psicólogo aqui, se tiver mudado, por gentileza, me corrija, mas, assim, se conceitua que durante a gente manter um processo, um estado de melancolia por até 3 meses, isso é normal por uma situação de perda. Está dentro do processo. Agora, se passam os 3 meses, eu acho que é 3 a 4 meses, e eu continuo no processo de chorar, de desespero, aí já está entrando num processo complicado. Aí eu já posso estar entrando num processo depressivo. Então, é isso quando eu falo da questão medicamentosa. Muitas vezes a pessoa está nessa primeira etapa do que é normal e já toma remédio. Não vai procurar uma atividade física, não vai procurar tomar um chá de camomila para se acalmar, não. Eu já vou logo para o ansiolítico porque eu não quero sentir aquilo. Então, gente, esse tipo de depressão, que é a depressão reativa a fatos que acontecem na nossa vida, é normal, mas ela tem prazo para acabar. No caso da depressão grave, chamada endógena ou constitucional, tem fatores genéticos e orgânicos na descrição, e é considerada um caso mais preocupante. Em alguns casos, ela se caracteriza por uma tristeza sem causa aparente, diferentemente das chamadas depressões reativas. Eu vivo completamente triste sem ter um motivo. Eu passo
E essa tristeza me acompanha durante 6 meses, durante 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 5 anos, e eu estou o tempo todo ali com aquela tristeza, sem uma causa. Então, esses casos são os casos que a gente chama de depressão. E elas vêm de onde? Podem estar vindo de arquivos de memória nossa. E aí a gente fala de espiritismo aqui. E é onde entra o espiritismo para nos ajudar nessa compreensão. Nós vamos, muitas vezes, entrar em arquivos mentais. E como é que eu vou resolver isso, Alexandra? Tem que buscar ajuda. Muitas vezes nós vamos ter que ir para terapias, e psicólogos, e psicoterapeutas. As pessoas não querem buscar esse tipo de ajuda porque acham que o centro vai resolver. Não vai. Desculpa, mas em muitos casos não vai. Se for uma depressão reativa, uma coisa que foi ali de uma perda, ok. O centro, a amizade, o convívio com as outras pessoas, isso vai dar um suporte e a gente sai. Mas, se for um processo mais sério, eu tenho que buscar auxílio terapêutico oficial. E aí entra um outro processo, porque aí tem muita gente... Alguém que faz terapia? Pronto, eu também levanto o dedinho, tá? O processo terapêutico ele é muito engraçado e ele é muito curioso, porque, às vezes, a gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos no processo terapêutico e parece que está dando voltas. Por quê? Porque a gente não quer, muitas vezes, chegar no ponto, no cerne da questão. Até que acontece alguma coisa na nossa vida que faz pá! Parece dar uma tijolada na testa da gente. Caramba! Era isso que era para eu ter visto, era isso que era para eu ter percebido o tempo todo e não tinha percebido. Então, o processo da depressão, o depressivo, no caso, é alguém que perdeu a conexão com a sua consciência divina. E que, por isso mesmo, está em uma relação infeliz e tóxica consigo mesmo, com o próximo e com as leis divinas. E essa será a perspectiva dos conteúdos que a gente está tratando aqui. Então, assim, é importante que a gente raciocine que, quando nós estamos num processo de depressão, nós estamos em desconexão com o amor. E esse amor começa pelo amor a gente mesmo. A primeira desconexão é de nós conosco mesmo. Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente se distanciou? Onde foi que eu deixei de me amar? Onde foi que eu abri essa brecha? Quais foram as questões que eu não quis ver? Onde foi que eu me autoabandonei e coloquei na mão de referências externas tudo aquilo que seria para eu dar meu piso e a minha autofelicidade? E aí, quando essas coisas deixam de existir, eu continuo, muitas vezes, no processo de não aceitar a não existência. E aí, nesse processo de não aceitar, eu vou entrando no processo de tristeza profunda. E isso vai gerando a depressão. Dá para entender agora? Porque é que é importante a gente entender que o processo começa e termina na gente. E eu volto a dizer, André Luiz, apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Apenas. Chamamos assim as depressões silenciosas. Eu queria que vocês prestassem atenção a isso. Ou em estufa. Quadros psíquicos que causam enorme sofrimento e que não são ainda diagnosticados oficialmente como doença. Na maioria das vezes, o paciente e até mesmo alguns profissionais de saúde mental terão escassos elementos para analisar essa patologia com a atenção e os cuidados terapêuticos que ela exige. Sabe o que é que ele está falando aqui? Já ouviram aquele capítulo do Evangelho, os infortúnios ocultos? Existe um tipo de depressão que ela não nos incapacita, ela aparentemente não atinge o nosso corpo físico, nos deixando paralisado, mas que ela fica intermitente dentro da gente. O quadro pode não ser reconhecido como depressão clínica, pois as atividades cerebrais e psíquicas ainda não sofreram alteração a ponto de retirar do doente o controle emocional. Todavia, essa depressão que ninguém vê, ou seja, o infortúnio oculto, é capaz de tornar a vida de qualquer pessoa um autêntico inferno interior, com variações dolorosas no humor e outras dores
que em quase nada as diferenciam dos casos mais graves do transtorno mental. Podemos entendê-la como o efeito mental de alguns movimentos emocionais envelhecidos nas atitudes do ser ao longo de várias reencarnações. Atitudes morais repetitivas e danosas. Esse quadro depressivo caracteriza-se por um estado psicológico de insatisfação crônica com a vida, decorrente da rebeldia em aceitar a realidade da vida como ela é. Eu sou uma pessoa inconformada e que essa minha inconformação gera uma rebeldia e eu não aceito a vida que eu tenho, aquilo que eu sou, as coisas que acontecem. E isso vai gerando em mim uma depressão silenciosa. Ela não chega a me incapacitar, mas ela me deixa azeda. Ela me transforma numa pessoa amarga. Ela me faz ver sempre o lado negativo e pessimista de tudo na vida. Ela não me causa uma paralisação, mas ela vai começar a dar sinais físicos. Ela pode começar a me dar uma artrite, uma artrose. Ela vai começar a me dar problemas de colesterol alto, problemas de alteração de pressão. E eu tomo medicação e a pressão não baixa. Então, existem sintomas, porque o corpo é um mata-borrão do espírito. Ele não vai aguentar essa energia densa o tempo todo. Ele tem que botar isso para fora. E graças a Deus que ele bota para fora. Ainda bem que a gente tem esse mata-borrão funcionando. Então, o que é que ele vai fazer? Isso vai começar a se manifestar em alergias a absolutamente tudo. Uma pessoa que vive constantemente gripada, que vive o tempo todo com uma dor de cabeça, que não sabe o que é. E aí vai para médico, toma remédio e não passa. E aí as coisas vão se sucedendo. A manifestação mais evidente dessa patologia é a inconformação. Um estado afetivo que se estrutura com base nas contínuas reações de contrariedade ante as provas da vida. Eu não aceito as dificuldades. Eu não aceito ser contrariado. Eu não aceito passar por desemprego. Eu não aceito que eu sou o responsável pela minha vida estar do jeito que está. Eu me torno uma pessoa inconformada. Isso me traz uma revolta e eu me torno uma pessoa depressiva, sem perceber. Oi, isso cansa, gente. E eu acho tão fantástico quando a gente começa a aprender isso, quando a gente para pensar nisso e começa a ver isso na gente, nas nossas reações, na forma como a gente está vivendo a nossa vida. Isso é tão fantástico, porque isso está dizendo para a gente, você tem a cura para você mesmo. E aí você vai dizer, Alexandre, então porque eu descobri isso, está tudo certo? Tá não. Porque tem uma dificuldade danada da gente fazer diferente. Não é não, minha amiga? Tem uma dificuldade danada da gente fazer diferente. Sabe por quê? Porque nossa mente está acostumada num diapasão extremamente negativo. A nossa mente ela está habituada a um diapasão negativista, pessimista. E aí, quando a gente se depara com uma situação em que a gente depende única e exclusivamente da gente para sair dela, talvez a minha amiga aqui, que passou por um câncer, pudesse falar disso muito melhor do que eu, e que a gente para e observa que só depende da gente sair daquela situação, é que a gente para enxergar, eu tenho ou eu não tenho piso para sair disso. Eu não estou falando isso aqui para ninguém, não, gente. Eu estou falando disso também de mim. Já tive depressões, de vez em quando volto a tê-las. E, assim, quando eu li esse livro, a primeira vez em 2012, eu me identifiquei, estou relendo ele agora, por isso que eu o trouxe. E é interessante observar como tudo o que o Vanderlei está trazendo aqui, ele é um fato. Oi. Esse aqui. Depressão e autoconhecimento. Então, Vanderlei Oliveira, depressão e autoconhecimento. Como é interessante o poder que a nossa mente tem de nos auto-boicotar, de nos autodestruir,
de nos adoecer. E como é difícil para a gente olhar para nós mesmos e assumir a nossa parcela de responsabilidade em absolutamente tudo da nossa vida. Porque nada vem de fora, tudo é a forma como nós reagimos ao que vem de fora. Por isso que os espíritos colocam que a depressão é uma doença da alma. Tem um livro, eu acho que tem aqui, pelo menos tinha, que é o Ícaro Redimido, que é do espírito Adamastor, pelo médium Gilson Freire, que para mim aquilo ali é o verdadeiro tratado sobre depressão e suicídio. Ali, eu não quis nem trazer ele hoje, eu trouxe esse aqui que era mais leve. Esse aqui era mais leve, eu digo, vou levar o outro não, que o outro, ele dá no juízo da gente sem dó nem piedade. Lá, a coisa é muito mais profunda, né? Então, a proposta do Vanderlei, nesse livro, ele trabalha justamente com essa depressão silenciosa que a gente não percebe e acha que não tem. E aí ela vai passando com o tempo, ela vai existindo, e a gente vem atrás de tratamento, a gente vem atrás de ajuda. E olha o que ele diz, sob a ótica da reencarnação, essa depressão que ninguém vê é uma depressão na estufa. Provavelmente, ao longo tempo, a criatura está agindo desconectada do seu centro luminoso essencial. A pessoa está agindo longe do que ela é, longe da sua essência, desconectada com o seu real eu. Suas potências divinas, permanecendo em um conflito sistemático entre os gritos da alma sábia e suas velhas bagagens ancestrais, ou seja, entre aquilo que é o que minha alma sábia diz que eu tenho que fazer, que eu tenho que mudar, e os velhos chamamentos do velho espírito viciado, ainda em ser atendido, em ter as suas intenções totalmente plenas, e por aí vai. Então, vejam como é rico. Os remédios, olha que frase bonita, tratam o corpo. A psicoterapia auxilia na autorregulação da ecologia psíquica e emocional. Mas fica faltando a essência, que é a alma. A cura real de todas as doenças está na intimidade de cada um de nós. O que ainda não sabemos é como acessar esses talentos e potenciais latentes na vida mental profunda, com os quais conseguiremos o tão almejado estado de saúde. Essa depressão que ninguém vê surge porque não permitimos a expressão criativa dos nossos talentos. Uma pessoa com depressão significa que há algo muito bom dentro dela, precisando sair, precisando ser expresso. No entanto, a atitude rebelde de não reconhecer o fluxo da vida impede que essa manifestação divina seja colocada em ação. Então, gente, tratamento medicamentoso, psicoterapia, tratamento espiritual, tudo isso é para nos dar o suporte para que a gente faça verdadeira ação de cura, que é educação dos sentimentos. Mudança de atitudes. Não tem outra forma de se livrar de depressão, a não ser uma mudança de postura sua diante da vida. E é por isso que, hoje em dia, está buscando tanto o conhecimento oriental. Está se buscando tanto as terapias integrativas. Está se buscando hoje uma meditação, está se buscando hoje trabalhos com yoga, está se buscando hoje trabalhos com uma energia mais específica, seja reiki, seja lá o que for. Por que que as pessoas estão tanto em busca disso? Porque elas estão sentindo na sua alma a necessidade de voltar para dentro de si e se encontrar. Nós somos pequenos oásis num grande deserto que nós construímos ao longo de muitas encarnações. Dentro de cada um de nós tem um espaçozinho de uma beleza, de uma magnitude, de uma vibração, de uma consistência tão divina, que se nós tivermos a coragem de enfrentar
as tempestades de areia, o sol causticante e as adversidades da travessia do deserto, o nosso prêmio será chegar num oásis muito verde, muito bonito, muito frutífero, onde a gente vai se refazer, vai reencontrar a alegria, vai encontrar a nossa verdadeira essência, aquilo para o qual nós verdadeiramente reencarnamos e estamos aqui para ser e para fazer. E aí sim, nós vamos nos curar de nós mesmos. Nós vamos nos curar de nós mesmos. E é isso que Jesus dizia para a gente, quando dizia, vai e não peques mais, para que nada de pior te aconteça. Se nós fôssemos fazer um paralelo do depressivo com uma parábola, eu diria que a parábola mais adequada seria a parábola do filho pródigo. O filho pródigo tinha saúde, tinha uma família boa, tinha casa, e resolveu num dia que ele ia esnobar. Então, quero minha parte da herança e vou para o mundo. Foi lá. Gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a sua energia com dinheiro, com mulher, com jogo, com bebida, ficou sem absolutamente nada. Ele teve a inflação do seu orgulho, e depois que o orgulho chegou no topo, ele ficou sem nada. E aí ele vai para onde? Para o outro extremo. E aí ele fica mendigando, e de uma certa forma, nós, quando estamos em depressão, a gente está mendigando alguma coisa, né? Se sentindo sozinho, se sentindo solitário, se sentindo que ninguém dava nada por ele, que não seria acolhido por mais ninguém. E aí, quando ele chega no fundo do poço, comendo a mesma comida que os porcos que ele cuidava, ele cai em si e olha e diz, que foi que eu fiz da minha vida? Que besteira que eu fiz. E aí ele resolve voltar para casa. E ao chegar em casa, o pai, quando olha o filho, vem correndo para recebê-lo. E ele diz, pai, eu não sou digno de que me chameis como filho. E o pai olha para ele, levanta-o, o abraça e diz, meu filho, você está de volta para casa. E manda matar o melhor cabrito e manda dar uma festa, porque aquele filho tinha voltado. E o irmão daquele filho pródigo, enciumado, nosso ego, que ainda quer os privilégios, poxa vida, eu estou aqui do seu lado, lhe ajudando sempre, o senhor nunca fez uma festa para mim? E o pai olha para ele e diz, meu filho, o seu irmão estava perdido, e agora ele se reencontrou. Então, há muito mais festa no céu por um transviado que volta, do que por todos aqueles que já estão no caminho. Se nós já estamos no caminho, que bom, vamos sofrer menos, mas nos alegremos por todos aqueles que caírem e tiverem a força de voltar, porque muitos não estão tendo essa força. O nosso papel, enquanto espíritas, é ter essa compreensão de que tudo começa e tudo termina em mim. Tudo começa e tudo termina na minha capacidade de entender o fluxo da vida na minha vida. O fluxo da existência na minha existência. E em muitos momentos nós precisaremos fazer como Jesus e Pedro. Andar sobre as águas. No meio da tempestade, seja lá onde for. Anda. Não oferece resistência. Vai. A vida vai responder de alguma forma e pode ter certeza que essa forma vai ser maravilhosa. Porque nós fomos feitos para sermos luzes. Brilhai a vossa luz. Muita paz a todos.